Como fazer para evitar que o inquilino ligue para você, corretor, altas horas da noite? Quando nós fizemos um item importantíssimo é a vistoria. Esse é o raciocínio. Uhum. A vistoria de entrada, quando o proprietário entrega a chave para nós, nós vamos fazer aquela vistoria. E lá nessa vistoria nós vamos identificar quais são os problemas que tem no imóvel, ou então reparos. O reparo que o proprietário deve fazer, ele faz esse reparo, ele faz as pinturas, ele faz toda a melhoria que tem que fazer no imóvel, né? Então, ok, nós vamos começar a trabalhar a locação deste imóvel. O proprietário acatou, ele fez lá os reparos que tinha que fazer e nós começamos. O inquilino foi visitar o imóvel e resolveu alugar este imóvel, né? E ele quando for entrar no imóvel, nós hoje lá na minha empresa, nós entregamos um informativo, né? Um informativo que fala sobre um dos itens da obrigação do inquilino, do locatário, é conservar o imóvel como se fosse seu. Então, ele vai entrar neste imóvel. Nós entregamos para ele esse informativo, assim como nós também entregamos para o proprietário. Como o proprietário também tem as obrigações dele também. Ele tem que entregar o imóvel em condições de uso para moradia, né? Então, esse proprietário também vai estar orientado por nós com este informativo, mediante o que diz a lei, né? O artigo 22, que é para o proprietário, e o artigo 23, que é para o locatário, que é o inquilino, conforme a lei 8.245/91, que é a lei do inquilinato. Então, mas o inquilino entrou naquele imóvel e nós não identificamos tal situações lá, aquele problema que teve. Ele recém entrou nesse imóvel e ocasionou uma situação lá no imóvel, deu um problema e esse problema ocasionou devido a uma chuva, como eu citei anteriormente nesse vídeo, numa goteira, por exemplo, né? Aí ele vai nos ligar. Como evitar isso? Como evitar disso, né? Que ele nos ligue de madrugada, né? Nos dizendo, ocorreu, né? Como eu disse que me ligaram e tinha dado uma goteira. Pô, nós não podemos se deslocar, e profissional nenhum pode se deslocar ali naquele momento daquela chuvarada, porque só vai chegar lá e vai ver que existe uma goteira. E para que ir lá só? Ele já está constatando esse problema da goteira. Então, o que é que a orientação que a gente dá nessa hora é que tem que esperar, né? Ele tem que esperar. Ele hoje tem meios para a gente fotografar, filmar, e ele passar isso para nós na imobiliária, né? Aguardar lá, nos comunicar durante o expediente que ocorreu isso, e que ele deve, e que assim nós vamos chamar um profissional para ir lá. Nós lá da imobiliária, nós vamos analisar isso mediante o que ele apresentou, que deu lá o problema da goteira em si, né? Então nós vamos chamar o profissional vai lá. Agora tem que esperar secar, né, as telhas, porque como é que uma pessoa que arruma a telha vai ter que subir na telha, vai ter que, né? Problema pode dar, se estiver molhada, não tem condições, não tem ninguém, não tem profissional nenhum que suba, né, no imóvel, numa casa, e que pode escorregar, pode ocasionar algum acidente. Mas ele aí secou, chamamos esse profissional, o profissional vai lá, olha, ele diz que não tem uma telha quebrada e não tem nenhuma telha deslocada, né? O que a gente deduz? Nós, né, que já estamos aí no ramo imobiliário já há bastante tempo, trabalhando na implementação de imóveis, e o profissional próprio, a gente entra ali, a gente conversa, né? O profissional vai lá,
ou às vezes eles até me chamam lá no local, ou agendam, né? O profissional vai, ou então eles vão lá, o profissional vai lá, ou então a gente também pede para o profissional dar por escrito. Ah, eu fui em tal local, né, no tal endereço, após essa chuva, onde o inquilino alegou que deu goteira dentro do imóvel. O profissional deu um laudo dizendo que não existe uma telha deslocada, não existe nenhuma telha quebrada. E o que a gente imagina? Né? Eu e o profissional, talvez até o próprio inquilino, às vezes eu chamo até o próprio inquilino para participar, tipo uma reunião ali, né? Porque a gente se interessa, né? Ele está percebendo que a gente absorveu esse problema que ocasionou isso, mas a gente também não sabia, a gente está inocente. O que concluímos com isso? É que conforme a quantidade do vento e chuva que deu naquele momento lá da noite, conforme a chuva e o vento que foi forte demais, o que ocasionou? O vento levanta a telha e a chuva vem com força total. Então, o que ocorre? A água entra e onde ocasiona as goteiras, ocasionou as telhas. Mas a goteira no imóvel em si. Mas depois que encerrou, pronto. Tem situações até de caso de chuva também, que às vezes conforme o lado do vento, aí ocorre goteira pelo outro lado das telhas, né? Já ocorreu isso para mim, no meu dia a dia aí. Numa certa ocasião, a chuva veio de um lado e a água entrou, né? Em outra ocasião, o vento veio do outro lado, então aconteceu a goteira do outro lado do mesmo imóvel, por incrível que pareça. Então, são fatos que acontecem no nosso dia a dia, porque não é da própria natureza, né? A tempestade, a chuva que envolveu neste caso aí, né? Esse caso aí da chuva, ele pode esperar e ele vai procurar imobiliária. Agora, caso que seja uma coisa com urgência, né? Uma coisa com urgência, que não dá para ele esperar e nem comunicar a imobiliária. A gente faz para o inquilino antes dele entrar no imóvel, é que ele execute, né? Quando alguma coisa com urgência, que ele execute tal situação, né? E que ele nos apresente as provas suficientes para a gente analisar, para provar se isso vai pertencer ao proprietário ou se isso vai pertencer para ele. Isso está sujeito, nós no nosso dia a dia, a acontecer, mas conforme a orientação que a gente dá lá na entrada, tanto para inquilino, quando vai entrar no imóvel, ou quando o proprietário traz esse imóvel para nós, então são orientações que a gente passa para eles para evitar esse tipo de transtornos, esses tipos de ligações, né, que o inquilino poderá estar entrando em contato com você e tirando você da cama, do seu sono sossegado.